Boa tarde, a TV Folha está começando mais uma transmissão ao vivo, direto aqui da redação da Folha de São Paulo. Hoje a gente está inaugurando um novo programa, o Fla-Flu, onde a gente vai trazer pessoas de campos opostos para falar sobre a atual crise. Hoje eu estou aqui nessa mesa com a Karina Vitral, ela tem 26 anos, é presidente da UNE, da União Nacional dos Estudantes, e o Kim Kataguiri, 20 anos, que é coordenador nacional do Movimento Brasil Livre e colunista aqui da Folha. Tudo bem? Boa tarde para vocês. Obrigado por ter vindo. Queria convidar também aos internautas que quiserem enviar perguntas aqui para eles, para a mesa, fazê-lo, por favor, pela hashtag TV Folha ao Vivo, tudo junto, hashtag TV Folha ao Vivo. Bom, a primeira pergunta que eu quero colocar para vocês é assim: a gente vai ter o desfecho desse longo processo, né, da votação do impeachment, que a comissão, na segunda-feira, tudo indica que deve aprovar o relatório, e haverá a votação do impeachment, muito provavelmente até o dia 17, domingo da próxima semana. Um dos lados vai perder. Eu queria a visão de vocês, como é que vai ser, numa eventual derrota, a posição de cada um de vocês. Quer dizer, se vai ali reagir ou se vai respeitar o resultado do Congresso. Primeiro você, Karina, por favor. Boa tarde, Fernando. A nossa postura vai ser uma postura de luta e de resistência, né? Porque esse momento político delicado que vive o país, a gente não está lutando por um governo, não está lutando por uma pessoa, por uma presidenta, por um partido. A gente está lutando pelo país, pela democracia do nosso país. E por isso que desde o início, quando iniciou essa discussão do impeachment, que não tem base legal para acontecer, não está, a Constituição é clara e fala as regras para que seja enquadrado no impeachment, e a gente acha que esse processo não se enquadra nessas regras e por isso é um impeachment sem base legal, a gente invocou o tema da democracia, porque contrapor a Constituição, não respeitar a regra da Constituição, do Estado Democrático de Direito, é afrontar a democracia. E é por isso, por esse bem maior, que a gente luta. Portanto, se a gente tem uma derrota, que na nossa opinião ela é uma derrota ilegal, inconstitucional, porque o julgamento do impeachment não deveria ser um julgamento político, mas sim jurídico, do tema que o governo é processado, a gente vai reagir à altura. A forma com que os juristas reagem tem o seu jeito de reagir, a forma com que outros setores reagem tem o seu jeito de reagir, a forma com que os estudantes reagem é indo para as ruas, fazendo manifestações e contrapondo nas ruas as coisas que estão erradas na nossa sociedade. E aí, quem vocês? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Fernando. Boa tarde, Karina. Bom, obviamente a gente respeita o devido processo legal, a gente vai respeitar o resultado de a gente perder a votação do impeachment, está perdido e pronto, aquele pedido está morto, está enterrado. Agora, existem outras denúncias que foram apresentadas que também têm embasamentos legais diferentes, né, principalmente concernentes aí às novas delações, às novas revelações da Operação Lava Jato, que podem ser utilizados. Também o próprio desvio de função da presidente Dilma Rousseff, que foi atestado pela declaração do Procurador-Geral da República, né, Rodrigo Janot, ao ter indicado o ex-presidente Lula para o Ministério da Casa Civil, claramente não com o objetivo dele fazer parte do governo, mas com o objetivo dele ter foro privilegiado, de jogar o processo dele para o Supremo Tribunal Federal. Então existem outros embasamentos jurídicos que podem iniciar outras denúncias, outros pedidos de impeachment, e ao mesmo tempo a gente também tem a frente do TSE, né, que está acontecendo até agora, que pode dar margem às novas eleições, caçando, né, a chapa da Dilma com o Temer, aí, um dos pontos muito fortes. A própria revelação que a Folha fez ontem, né, a capa, né, da delação da Andrade Gutierrez, mostrando que, de fato, a campanha de Dilma Rousseff foi irrigada com dinheiro de propina. Né? Então, eu acho que, obviamente, a gente vai respeitar o devido processo democrático, o devido processo legal, só que existem outras alternativas que a gente consegue levar essa luta contra o governo à frente. Né? Agora, Karina, se o governo ganhar na batalha do impeachment, o que a gente tem visto nos últimos dias é um esforço quase único da presidente da República para se preservar no cargo. A gente viu a questão de trazer o Lula para ministro da Casa Civil, quer dizer, por que não teria feito isso 6 meses atrás ou 3 meses atrás, e sim quando o ex-presidente teve aí um envolvimento mais complicado com a justiça. A gente tem visto o governo trazer
parlamentares ou acenar com cargos, Caixa Econômica Federal, Ministério da Saúde, principalmente para um partido PP, que é um partido que tem o maior número de investigados aí, deputados na Operação Lava Jato. Como é que você vê essa atuação do governo hoje, que parece ser uma coisa desesperada ali para fugir do processo de impeachment? Eu acho que o governo age em se recuperar e recuperar a sua base de sustentação. É natural que, por ter perdido o PMDB da sua base aliada, fica um buraco que você precisa tentar preencher com outros partidos, com outros aliados. Isso é da política e isso eu acho que não é uma coisa ruim, é uma coisa natural de parte da concepção de que ninguém governa um país sozinho. E se o governo Dilma não reúne cada vez mais aliados, cada vez mais forças políticas da sociedade para compor o seu governo, se fortalece a tese de que não tem condições de governar. E eu acho que é essa tese que a presidente Dilma está combatendo, seja aproximando aliados, seja, por exemplo, fortalecendo o seu governo. Eu sinceramente não acho que a nomeação do presidente Lula se deve às denúncias ou aquele pedido de condução coercitiva ou ameaça de prisão do presidente Lula. Eu acho que se deve muito mais, está muito mais claro e muito mais óbvio que o governo não tinha condição, no seu núcleo político, de costurar o apoio necessário para barrar o impeachment. E como é um jogo a votação do impeachment vai ser uma votação única, que não tem volta, né? Porque se perder, está afastado, está impeachmentado e não tem outra alternativa, não tem página 2, eu acho que a presidente Dilma recorreu ao seu a maior cartada, que seria o presidente Lula. Tanto é que, à medida que o presidente Lula assumiu o ministério, mesmo que depois afastado, assumiu ali, mesmo que informalmente, a articulação política, as coisas começaram a acontecer e esse diálogo começou a acontecer. Então, eu acho que seria mais por isso, assim, seria mais recompor a base do governo. E eu acho que, do ponto de vista dos movimentos sociais, eu acho que, você não perguntou isso, mas eu queria já antecipar, né? Você me perguntou se a gente for derrotado no impeachment, mas se a gente ganhar no impeachment, né? O papel dos movimentos sociais é também não sair das ruas. Porque agora, por exemplo, o que está acontecendo nas universidades, tamanha mobilização da juventude pela democracia, nós não vamos aceitar cortes de verba na educação, nós não vamos aceitar nada menos do que o fortalecimento da educação pública. Então, eu acho que esse é um segundo problema que o governo vai ter que lidar, né? Num ambiente de crise econômica, ter os movimentos sociais mobilizados, porque agora nós estamos mobilizados pela democracia, mas passo seguinte vai ser por avanços. E o governo vai ter que se comprometer com avanços, porque, ao fim e ao cabo, é isso que os movimentos sociais querem. Kim, e do ponto de vista de vocês, quer dizer, se ganha o impeachment, né? Passa o impeachment, a presidente é afastada, o vice-presidente Michel Temer assume. O PMDB está cheio de gente investigada também pela Lava Jato, né? A Folha e a mídia como um todo revelou aí vários nomes, né? Novas denúncias, novas suspeitas, principalmente agora o presidente do PMDB, né? Que entrou no lugar do Michel Temer, o Romero Jucá, com suspeita de ter recebido dinheiro via Eletronorte, propina da Andrade Gutierrez, etc. Quer dizer, vai compor um governo também cheio de gente suspeita, né? Qual é a mesma pergunta que eu fiz para ela, eu te faço. Como é que vai convencer a sociedade de que esse é um governo legítimo para governar o país, né? Bom, primeiro que não é papel da MBL convencer a sociedade que esse é um governo legítimo para governar o país, né? Esse é o papel do governo que assumir, né? O nosso papel é proteger a Constituição, é proteger a democracia, assim como a gente exige que crimes de responsabilidade sejam punidos no governo de Dilma Rousseff, a gente vamos exigir que seja cumprido também no governo de Michel Temer, né? As pautas das manifestações pró-impeachment não são simplesmente manifestações pró-impeachment, também são o fortalecimento das instituições, também o fortalecimento da Operação Lava Jato, que envolve diversas grandes figuras, grandes caciques do PMDB. Só queria fazer um comentário que eu acho engraçado a Karina falar que com o Lula fazendo articulação política, mesmo sem assumir o ministério, começou a haver diálogo, né?
o diálogo que começou a existir foi verdadeiro um saudão, né? A Dilma transformou a República num carnê das Casas Bahia, né? Ela está entregando ministérios no crediário, né? Ela começou a prometer ministérios pós-votação do impeachment para que antes eles não assumam e depois na hora da votação deem para trás. Então você vender a República de uma maneira tão banal, você tratar a coisa pública de uma maneira tão torpe, você dá para esse tipo de cargo para deputados de baixo clero que não tem um mínimo nível técnico de ocupar esses cargos ou de indicar pessoas técnicas para ocupar esses cargos, é uma responsabilidade tremenda com a coisa pública que não deve ser aceita em nenhuma democracia saudável, né? E outro ponto é o de que a Karina disse que vai haver resistência caso eles percam, né? E ela se coloca junto com o governo nisso, né? Usando esse pronome nosso, né? Caso eles percam o processo de votação do impeachment. Eles vão resistir ao quê? Ao processo legal, né? À democracia? Acho que não me parece fazer muito sentido. Eu acho bonito, eu acho legal esse espírito revolucionário que a Karina tem, né? Me lembra até um pouco Cazuza, né? Aquele menino que queria mudar o mundo, tal. Os heróis da Karina morreram de overdose, mas o problema é que são os meus inimigos que estão no poder. Então eu acho que esse tipo de discurso é um pouco perigoso no momento tão acirrado que a gente vive hoje. Para a saúde da democracia ele é perigoso. Quer comentar, Karina? Não, primeiro que para a saúde da democracia, as ruas estarem lotadas de gente querendo mudar o país, ainda que seja com diversidade de opiniões, é ótimo para a democracia. A resistência que a gente fala é ocupar as ruas para defender o que a gente sempre defendeu, que é a democracia, que é a educação, que é um país de mais oportunidades, né? A UNE representa um pouco disso. Por que a gente tem hoje uma visão da universidade muito diferente do que a gente tinha anos atrás? A UNE da década de 90 era uma UNE que precisava lutar pela democratização da universidade, porque naquela época a universidade era só coisa de rico. E foi fruto não de um governo, mas fruto da luta dos movimentos sociais e de todo um país, todo o movimento educacional, pela democratização de oportunidades do ensino superior, que hoje você consegue que muitos pobres, negros, pessoas da periferia das grandes cidades possam estudar na universidade, e isso só foi feito com luta e com resistência. Então não há problema nenhum em resistir, não há problema nenhum em ocupar as ruas. O MBL, né, um movimento novo, está fazendo isso a partir de agora, a UNE faz isso há 80 anos. E a gente sempre fez, faça chuva ou faça sol. Sobre essa questão do loteamento, acho que eu falei um pouco disso, né? Eu acho que é simples, o PMDB, ao sair do governo, deixa espaços, né? O governo Dilma está recompondo o seu governo. A gente pode discutir como nós da UNE sinalizamos ao governo que a gente não ia aceitar que o Ministério da Educação fosse negociado. E de prontidão, o governo falou, não está em negociação. Porque aí sim seria uma contradição muito grande. O governo elegeu como seu slogan a pátria educadora, né? E colocar a educação nessa negociação. E eu acho que é preciso que agora a gente, em especial na educação, o que a UNE defende é que tenha continuidade e planejamento para o setor, porque com toda essa conjuntura conturbada, já foram 5 ministros na educação, né? Então, sequer a UNE consegue estabelecer um diálogo mais perene que o ministro troca, né? E a posição da UNE é que não troque o ministro da Educação, porque nós queremos planejamento, robustez no Ministério para implementar o Plano Nacional de Educação. Quer comentar? Bom, ela falou em continuidade, né? É engraçado porque continuidade pressupõe que o que existe é bom, né? E no ano passado a gente teve aí notícias de que desde 1992 não havia uma queda na renda e um aumento na desigualdade ao mesmo tempo, né? Então, décadas em que a gente não tinha um retrocesso social, que a gente não tinha um retrocesso em termos da própria educação, né? O governo fez uma das coisas mais cruéis que você pode fazer com uma pessoa. Ele entregou um sonho, né, que, de fato, estava lá o filho da empregada frequentando a universidade, ele estava conseguindo assistir às aulas, ele estava lá feliz com o seu curso. O problema é que ele foi obrigado a sair no meio do curso endividado por causa dos cortes que o governo falou que não ia fazer durante a campanha, mesmo antes da campanha, e acabou fazendo, né? E hoje a gente tem uma situação constrangedora de milhares, de dezenas de milhares de alunos parados na catraca ali da universidade, num constrangimento enorme, e endividados, tendo que trabalhar. Só que eles também não conseguem trabalhar porque o desemprego está alto, né? Atingiu índices históricos e, ao mesmo tempo, a inflação aumenta também a níveis estratosféricos. O Bolsa Família não é corrigido pela taxa de inflação, então, na prática, as famílias mais pobres
pobres estão tendo seu poder de compra corroído, muitas vezes não tem como comprar comida. Então é muito complicado você falar em continuidade, porque o que tem hoje não é bom, né? Não deve haver continuidade, né? Deve haver uma reforma, deve haver propostas, reformas estruturantes que possam fazer com que esses mais pobres tenham a capacidade de não só chegar numa universidade e ganhar uma bolsa do governo para estudar em qualquer lugar, mas sim ter essa qualidade na educação, desde a educação básica, passando pelo ensino fundamental, o ensino médio, e aí ingressando numa instituição de qualidade, né? Ele falou do FIES, mas onde estava o MBL para lutar pelos estudantes do FIES? Eu não vi, o MBL não existia na época ou só existia depois do impeachment? De onde estava o MBL, né? É porque a Uni foi para as ruas, organizou os estudantes do FIES para lutar contra os cortes no FIES. Porque eu fui eleita para isso, a diretoria da Uni foi eleita para representar os estudantes. E eu queria deixar claro assim, a posição da Uni, porque a gente fala de forma muito sincera que a luta que a gente faz contra o impeachment é porque o impeachment não tem base legal e a gente acha que o que está em risco é a democracia, não é um governo. Depois do impeachment aprovado, seja Temer, que também não vai ter estabilidade para governar, a linha sucessória Eduardo Cunha, que é uma figura amigo do Kim Kataguiri, mas que a gente... Depois ele explica isso. Depois ele explica as fotos que ele tira com o Eduardo Cunha, né? Mas que é o nosso principal opositor, é a pessoa que impede que a presidente da Uni entre na Câmara dos Deputados. Eu tenho que, para entrar, eu preciso ser revistada. É o mesmo Eduardo Cunha que tem dólar na Suíça, é o mesmo Eduardo Cunha que quer tirar os direitos reprodutivos das mulheres, que as mulheres da primavera feminista, que eu tenho orgulho de dizer que sou mulher, sou feminista, e estive nas ruas para contrapor Eduardo Cunha. Então, essa linha sucessória não é o avanço para o país, não é a reforma que o país precisa. Eu tenho certeza que a população está sofrendo muito mudanças na sua vida, da sua condição de renda, mas isso é fruto de uma crise econômica do capitalismo que a gente precisa tratar. O país, por isso mesmo, que precisava resolver essa crise política para que, fortalecido e unido, o país conseguisse superar a crise econômica e pudesse discutir o que é bom para o país, que é a vida das pessoas. Esse impeachment não discute a vida das pessoas, discute a troca de poder. E a juventude não se sente representada por essa discussão. E aí, você que é jovem, e explica aí essa história da sua amizade. Eduardo Cunha, né? Ela fala do Eduardo Cunha, amigo do Eduardo Cunha. Parece que eu vou lá, tomando um chopão lá com o Eduardo. Lá. Já viu tomando chopp com o Eduardo Cunha? Chopp não, mas cafezinho. Não, jamais. Assim, a questão é a seguinte, a gente protocolou o pedido de impeachment e a única pessoa capaz de receber um pedido de impeachment na República Federativa do Brasil é o presidente da Câmara. Se fosse precisa tirar foto assim com ele? Se fosse o Lula, eu ia estar lá e aí os membros da oposição iam me receber e eu ia tirar foto lá do lado do Lula, lá sorrindo, porque eu tinha andado mais de 33 dias de São Paulo até Brasília e só de saber que no dia seguinte eu não ia ter que andar, eu já estava feliz da vida, já estava alegre e sorridente. Então, quem tem bandido de estimação é petista, né? Eu sei que o Eduardo Cunha é um criminoso, eu sei que o Eduardo Cunha é um bandido e o lugar dele é na cadeia. O fato, eu acho que engraçado esse argumento Star Wars, né? De que, não... Tem o lado negro da força, que é o Eduardo Cunha, e aí o impeachment tá lá pairando sobre tudo isso, e a Dilma é a princesa Leia do petismo, e é o lado da luz, e enfim, é uma luta do bem contra o mal. Não tem nada a ver com isso. A população, do mesmo jeito que pede a prisão de Eduardo Cunha, pede o impeachment da presidente Dilma Rousseff, sabe? Isso é um argumento maniqueísta, binário, ridículo, assim, que não faz o menor sentido você utilizar, e só acirra ainda mais esse clima de polarização política que a gente vive, e isso não interessa a nenhum acirrar isso não interessa a nenhum dos dois lados. Agora tem um ponto bastante interessante que eu queria comentar, que ela fala que é uma luta não é por um governo, não é pela democracia, é pelo sistema democrático, é pela Constituição. Bom, a Karina, ela se não me engano, você se declara como comunista. Sim, certo, é comunista. Então, seguindo a linha de raciocínio marxista, né, o ordenamento jurídico, o direito burguês, é uma mera superestrutura que é utilizado para maquiar as relações de opressão materiais. Então, se a gente seguir o raciocínio da Karina, o que ela está dizendo é o seguinte: nós vamos pressupor que o impeachment é golpe porque não tem embasamento legal. Nós, por não estarmos seguindo o devido processo legal previsto pela burguesia, que simplesmente instaurou esse direito para maquiar as relações de opressão materiais, né, seguindo a teoria marxista, que inclusive tem o Lira Filho, né, um teórico do direito achado na rua, que é adepto dessa tese. Então, por nós não estarmos seguindo esse processo previsto pela burguesia, nós estamos fazendo um golpe, que seria
pelo menos acho que, ao seu ver, seria um golpe da burguesia, seria um golpe das elites. Então, por nós não estarmos seguindo um processo previsto por nós mesmos, nós estaríamos incorrendo num golpe contra eles. Isso não faz o menor sentido. Você entende como ela põe essa questão da superestrutura que, em termos marxistas, é uma preocupação pequeno-burguesa, não é uma preocupação revolucionária, como ela se propõe a ser. E, ao mesmo tempo, você também tem a questão de que o Lira Filho falava que no sistema, no ordenamento jurídico burguês, não existe esquerda, existe uma direita que se traveste de esquerda, que late, mas não morde. Eu acho que justamente esse papel que a Karina está fazendo aqui. Como é que ela tem coragem de defender a Constituição, que a princípio, né, seguindo os termos marxistas, seria uma maquiagem burguesa para esconder a opressão, para defender a causa dela? Então, para mim, é uma esquizofrenia que eu tenho até dificuldade de entender esse raciocínio. Né? E ela faz economia, ela conhece a superestrutura, ela conhece as relações materiais, ela conhece a dialética materialista, histórico, enfim, ela conhece. E aí? Eu vou, primeiro assim, eu preciso deixar claro uma diferença, né? Eu estou aqui como presidente da União Nacional dos Estudantes e a UNE não é marxista, a UNE não é comunista, a UNE não é socialista. Portanto, eu vou responder a pergunta dele, porque eu não sou de fugir do debate, mas eu peço licença para sair da posição de presidente da UNE para falar de marxismo, para falar de socialismo. Porque o mandato que eu tenho não me permite defender o socialismo. Desculpa, os estudantes materialismo histórico dialético, é que eu me embolei na hora. Tudo bem. Então, só para deixar claro, porque senão pode dar a interpretação... Sem o seu chapéu da UNE. Sem o chapéu da UNE, né? A questão é a seguinte, a visão da superestrutura, ela é uma visão teórica. O fato é que a visão histórica no país, a Constituição de 88, ela não é uma Constituição da burguesia. Muito pelo contrário, a burguesia estava patrocinando a ditadura militar durante anos, os comunistas durante anos foram perseguidos pela ditadura militar e foram os comunistas, seja na luta armada, seja na luta política, que conseguiram unir o país junto com outros setores para conquistar as diretas e a Constituição de 88. Portanto, a Constituição de 88 não é um pacto burguês, é um pacto amplo do setor da sociedade e ela é sim uma carta magna, um pacto político da sociedade muito mais amplo, que os comunistas fazem parte. Eu não sei se você já leu essa parte da história, mas os comunistas constituintes votaram a favor da Constituição de 88. Eu não sou do PT, o PT votou contra, o PCdoB votou a favor da Constituição de 88. Nós, da juventude, nos orgulhamos, por exemplo, de ter dado a contribuição para que a juventude pudesse votar aos 16 anos. Ou seja, a gente se organizou para disputar os rumos daquela Constituição, conquistou coisas importantíssimas que não são pautas da burguesia, como o Sistema Único de Saúde, como a educação como um bem público, ou seja, são pautas historicamente de esquerda, historicamente dos comunistas. É que a teoria ela só serve se ela for usada na prática. Sim, o Estado, como concepção teórica, é um Estado burguês, que serve à burguesia. Mas isso não nos faz deixar de perceber, ficar só no teórico e não perceber que o curso da história brasileira faz com que a Constituição de 88 seja um marco importante para toda a diversidade política no país. São jovens, são duas lideranças que estão aí. Fiquei feliz de ouvir isso. Pô, Karina, bem-vinda ao time dos legalistas, constitucionalistas, literalistas. Fiquei feliz de saber isso. Na verdade, bem-vindo você, porque a UNE é legalista desde a década de 50. A campanha da legalidade foi uma campanha promovida pela UNE e Brizola. Então, legal. Você que chegou mais tarde que precisa Legal saber que você estava lá em 50 protestando pela legalidade. Eu não, mas a UNE estava. Vem cá, vocês são duas lideranças jovens, estão aí levando milhares de pessoas na rua, etc., e têm visões antagônicas do papel do Estado, né? Eu imagino que você, como filiado ao Partido Comunista, tem uma visão estatizante, que o Estado tem um papel importante, etc. A gente teve aí, ao longo dos últimos anos, uma experiência que foi a nova matriz econômica da presidente Dilma, que muitos dizem que o país está nessa situação atual por causa das intervenções do Estado. Por outro lado, o Kim, aqui do MBL, tem uma visão de Estado mínimo,
onde o Estado tem que se afastar de tudo que for possível e ficar até o Jean Willis, vou citar uma frase dele aqui, o Jean Willis disse que você seria um analfabeto político que defende Estado microscópico. Estado microscópico e uma ideologia ultraliberal. Queria que vocês explicassem um pouco aí para as pessoas que estão nos assistindo, qual é exatamente a visão que vocês têm do Estado e por que funcionaria da maneira como vocês imaginam. Pode ir, eu falei agora. Perfeito. Bom, primeiro só pontuar sobre o Jean Willis, ele é um boçal, é só isso que eu queria dizer sobre ele, mas enfim. Sobre a minha visão de Estado, bom, obviamente ultraliberal é um exagero, Estado microscópico é um exagero, né? O que eu acredito é uma visão muito mais voltada para a escola de Chicago, né? Que inclusive tem o seu economista mais famoso é o Milton Friedman, né? Que inclusive ganhou o prêmio Nobel, que defende, por exemplo, um sistema de vouchers para a educação, que é o que funciona na Suécia, que é o que funciona no Chile, e o Chile é o único país da América Latina que tem perspectiva de se tornar um país rico, né, em 2020, que é basicamente você democratizar a educação, você dá o acesso aos mais pobres a uma educação básica e uma educação no ensino fundamental e no ensino médio de qualidade, para corrigir todas essas distorções hoje no ensino público, né? Porque o que acontece hoje? O Estado, com uma atuação cada vez maior, que é defendida pela nossa amiga Karina aqui, acaba aumentando a desigualdade. Porque hoje, na prática, quem paga mais impostos proporcionalmente são os mais pobres, porque os impostos são baseados no consumo. E quem mais precisa consumir proporcionalmente seu salário, com base no consumo, né, com base em comida, são os mais pobres. Só que eles não ingressam nas universidades públicas. A representatividade deles nas universidades públicas é menos de 7%. Então, eles acabam financiando, né, o estudo de pessoas que têm condições de pagar pela própria educação, que teve um ensino fundamental de qualidade, que teve um ensino médio de qualidade e, ao mesmo tempo, elas não tiveram acesso a tudo isso que foi pago com os impostos delas, né? Então, esse é um dos pontos que eu defendo. Outro ponto seria de que a crise econômica, né, tudo que a gente vê hoje é por causa do excesso de ministérios, o excesso de cargos comissionados, o excesso de gastos públicos. O governo de Dilma Rousseff foi baseado num tripé que acabou com o tripé macroeconômico e se baseou em outro tripé, né, o tripé da elite petista, que é empreiteira, banco e gasto público. Né? Fizeram esses conluios, fizeram esse capitalismo de conchavos, né, que apesar do PT discursar contra o liberalismo, contra a elite, eles se aliaram justamente com essa elite e pagaram para essa elite e receberam dessa elite. Né? Então, acabar com toda essa margem, com todo esse poder centralizador que o Estado tem hoje, que dá margem para que esses políticos façam esse tipo de negociata, façam esse tipo de... organizem esse tipo de escândalo político, porque eu acho que vale ressaltar que tanto o escândalo do Mensalão quanto o escândalo do Petrolão não foram graves simplesmente em casos de volume de dinheiro, não foi muito dinheiro que estava sendo roubado. A questão foi grave também porque sistematizou-se um esquema de corrupção, mas não só de corrupção, um esquema que utilizava-se da corrupção como meio para governar, né? Instaurou-se uma verdadeira ditadura da propina. E isso não aconteceria se o Estado, se as prerrogativas dos políticos fossem menores, né? Se o poder que os políticos têm fosse menor, se o dinheiro que eles têm para administrar fosse menor e se a população tivesse mais poder, se a estrutura de poder fosse mais descentralizada, se as decisões pudessem ser tomadas de maneira mais comunitária, mais colaborativa, mais com as pessoas que estão ali vivendo a realidade e não diretamente em Brasília, num governo central, num planejamento que não faz o menor sentido. Então, enfim, a minha visão é justamente a visão antagônica a essa que nos levou à crise que a gente vive hoje. É uma visão que tem um Estado auxiliando os mais pobres, auxiliando quem mais precisa e, ao mesmo tempo, tirando esses impostos sobre consumo absurdos que a gente tem, que justamente prejudica os mais pobres, né, que são esses que o discurso petista defende, e, ao mesmo tempo, dá a estrutura para que eles possam viver melhor. Né? Então, acho que essa, basicamente, né, a estrutura, o modelo de Estado que a gente defende, que a gente acredita que não só não teria jogado o país na crise que a gente está hoje, como agora, se aplicado, pode tirar o país da crise. E aí, Karina? A nossa visão, primeiro, sobre essa questão da educação, do voucher, isso que o Kim defende, assim, dá para perceber que ele não entende nada de educação. E não entende a realidade, a nova realidade da universidade brasileira. Ele disse que 7%, só existe 7% de pobres dentro da universidade. Desculpa te informar, Kim, mas as cotas raciais e sociais de escola pública chegou a 60% das universidades federais. São as classes mais baixas que eu me referi, não a camada pobre em si, as mais baixas. Tudo bem, mas eu estou dizendo o seguinte, existe uma mudança em curso muito forte e essa mudança que a UNE defende. Por que precisa existir sistema público? Seja de saúde, seja da educação, seja da seguridade social, seja dos serviços públicos em geral, o transporte público. Por quê? Porque as pessoas, existe desigualdade na
na nossa sociedade e é preciso que um sistema público consiga equalizar as oportunidades para que as pessoas tenham os seus direitos básicos. Nem tudo precisa ser público, mas o que é essencial para o cidadão precisa ser público, gratuito e de qualidade, como a educação pública, como a saúde pública. Porque não é possível que alguém que não possa pagar um plano de saúde morra na porta de um hospital privado porque não tem dinheiro para isso. Precisa ter um sistema único de saúde com mais qualidade, com mais financiamento, com oportunidades iguais para todo mundo, do mesmo jeito que a universidade. Então, existe uma mudança muito forte na universidade brasileira que a UNE tem muito orgulho de fazer parte disso, porque lutou durante décadas para essa democratização e fruto de várias políticas, não é uma só, né? São a lei de cotas, que esse ano completa a taxa de 50% das vagas disponíveis para estudantes de escola pública e dentro disso um recorte racial, indígena, segundo o IBGE de cada estado, seja o Enem, que propiciou que uma popularização do ingresso ao vestibular, sendo uma alternativa ao vestibular que antes você tinha que pagar R$100 para fazer a USP, R$100 para fazer a Unicamp, R$100 para fazer Você tinha que ser rico para conseguir fazer várias universidades e concorrer a várias universidades do país. Oportunidades como a assistência estudantil, porque não basta a gente entrar na universidade, mas a gente precisa permanecer. O ProUni, o FIES, ou seja, ele estava falando da oportunidade que defende o FIES, mas na prática o voucher ele é contra o sistema do FIES. Porque o que é o voucher? Esse nome bonito que o Kim falou. O voucher é basicamente não ter sistema público de educação e o governo comprar vagas no ensino privado. O que é diferente, inclusive, do ProUni. É parecido, mas é diferente, porque o ProUni, o governo não dá dinheiro para o empresário, dar as vagas do ProUni. Acontece uma desoneração do imposto que o empresário já pagaria, né, em troca de bolsas. Ou seja, o empresário paga com bolsas os seus impostos. É diferente totalmente, é o Estado pegando o seu dinheiro, orçamento público, e colocando na iniciativa privada, direto no bolso do empresariado. Aquele mesmo empresário, que estudo em universidade privada, e a maior parte da população, infelizmente, estuda na universidade privada, sabe qual é o comprometimento da universidade privada com a educação. É mínimo, porque a lógica da mercadoria, a lógica da circulação de mercadoria que o Kim defende, não necessariamente aumenta a qualidade dos serviços, muito pelo contrário. Nas universidades privadas, estar numa universidade privada, com exceções, a universidade privada tem menor qualidade que a universidade pública. Uma pergunta prática para os dois. Do ponto de vista da visão que vocês têm, que você tem do Estado, etc., mesmo com todos esses escândalos na Petrobras e lá atrás, 2006, os escândalos do Mensalão que envolveram Correios, você é contra a privatização, por exemplo, de parte da Petrobras, dos Correios? E para você, Kim, a questão das universidades, você é a favor de cobrança de mensalidade na USP, por exemplo? Eu sou contra a privatização da Petrobras e de empresas sólidas como, por exemplo, os Correios. Porque não se trata da administração somente da empresa, mas sim de um recurso público que é estratégico para a soberania nacional. Mas mesmo quando a gente vê sendo usado da maneira que tem sido usada recorrentemente nos últimos 10 anos que a gente viu? Eu acho que contar a história da Petrobras nos últimos 10 anos não é só contar a história da Lava Jato. Porque a história da Petrobras nos últimos 10 anos foi a história, por exemplo, da descoberta do pré-sal. E isso só foi possível com uma gestão que conseguiu estrategicamente e cientificamente conseguir avanços tecnológicos a ponto da gente conseguir furar petróleo até a camada pré-sal. Então eu acho que é injusto, não com o governo, mas com a Petrobras, que é uma empresa centenária, que conte a história dos últimos 10 anos somente com escândalos de corrupção. É preciso separar o joio do trigo. A gente faz uma analogia que quando você vai dar banho num neném recém-nascido, a água da banheira sai suja, porque o bebê estava precisando de banho. Você não joga a água suja com o bebê junto.
Você precisa preservar o bebê e jogar a água suja embora. Então, se existiu corrupção na Petrobras, é preciso que todos os responsáveis sejam punidos. Doa quem doer. Agora, é preciso que a gente consiga preservar a Petrobras, que é a nossa maior riqueza. E eu insisto, ela não pode ter sua história manchada com esse tipo de narrativa. É preciso que ela volte a ser o nosso orgulho, como era todos esses anos. Kim, você quer comentar isso? E mais a questão da universidade, eu queria incluir na pergunta o seguinte, a Karine, a gente sabe que houve aí um movimento durante os governos do PT de aumento do número de cotas, uma inclusão social de negros, etc., pessoas que tinham dificuldades em chegar a uma universidade pública. Eu emendo isso na pergunta se você é a favor da cobrança de mensalidades, porque por um lado essas pessoas teriam... Hoje a gente sabe que uma boa universidade pública tem mensalidade de R$13.000 no Brasil, né? Bom, eu achei engraçado essa questão aí da água do bebê que a Karina colocou, porque hoje a gente tem ali o bebê imerso num chorume ali, você não tem, assim, a questão é muito mais grave, o bebê está pegando câncer ali, a gente está deixando ali na bacia. E essa questão que ela invoca sempre, né, que quem defende a Petrobras estatal sempre invoca do petróleo é nosso. O petróleo não é nosso, eu não chego lá no posto Ipiranga e mando abastecer meu carro de graça, muito pelo contrário, a nossa gasolina é uma das mais caras do mundo justamente porque a Petrobras é estatal, justamente porque a Petrobras está sujeita a conchavos políticos e não uma administração técnica, não uma administração profissional. Né? O Milton Friedman, que é o economista que eu citei antes, falava que tinha 4 maneiras de você gastar o dinheiro. Né? A primeira é você gastar o seu próprio dinheiro com você mesmo, e aí você vai gastar da melhor maneira possível e vai comprar a melhor coisa porque é para você e está saindo do seu bolso. A segunda maneira é você usar o seu dinheiro com os outros, e aí você vai se preocupar com o custo, mas nem tanto com a qualidade, porque afinal não é para você. Terceira maneira é você gastar o dinheiro dos outros com você, e aí você não vai se preocupar nada com o custo, mas vai se preocupar com a qualidade porque é para você. E a quarta maneira é você gastar o dinheiro dos outros com os outros, né? Você não vai se preocupar nada com o custo nem com a qualidade. E é dessa maneira que o Estado administra o nosso dinheiro, é dessa maneira que a Petrobras é administrada. Quando a Petrobras quebra, sai do nosso bolso, não sai do bolso do político. Ele está administrando uma coisa que não é dele, ele está administrando uma coisa que, enfim, não vai trazer benefício nenhum para ele caso ela seja bem gerida. Então, a questão está toda no ponto de que empresas estatais hoje são grandes centros de conchavos políticos. E o escândalo do Petrolão mostrou isso, provou isso, não tem mais nem o que falar nesse sentido. Quanto à questão da mensalidade na USP, eu acredito que a questão vai muito além do ensino superior. Eu acho que talvez, nunca estudei muito a questão da mensalidade da USP, mas eu acho que talvez, se for implementada, seria para quem pode pagar, né, para quem tem a condição de pagar, quem não tem condição, enfim, não deveria e nem consegue pagar. Então, acho que deveria haver essa gratuidade, sim, para quem não tem condições de pagar a USP. Agora, o problema da educação está muito mais no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. E não é a questão das cotas que vai resolver essa questão da inclusão social. O problema está lá quando o menino da periferia ali não está tendo acesso a uma escola de qualidade. Quando a escola pública é um verdadeiro centro de recrutamento de traficantes. Quando o cara vai cair na criminalidade porque ele não tem porque aquela escola não tem segurança e ao mesmo tempo o professor não tem segurança, ou não tem infraestrutura, não tem nenhuma qualidade, porque aquilo é mal gerido, porque é gerido pela quarta maneira que Milton Friedman explicava. Então, a questão está justamente em você dar essa educação de qualidade logo na base, para que não haja essa distorção, uma vez que esse estudante queira ingressar no ensino público ou no ensino privado, na universidade que ele quiser. Esse ponto que ela levantou de que não, universidades privadas tratam a educação como se fosse uma grande porcaria, blá, blá, blá. Bom, das 10 melhores universidades do mundo, 7 são privadas, né? E 7 têm abertura para receber investimentos de empresas privadas, coisa que o Estado brasileiro acha que é um grande absurdo, o governo acha que é um grande absurdo, vamos sujeitar as nossas universidades ao capital financeiro. Esse dinheiro está justamente financiando pesquisas que está trazendo benefícios, que está trazendo prêmios Nobéis, que está trazendo melhoria na educação, que está trazendo melhoria na saúde para a população dos Estados Unidos. No caso das universidades, das melhores universidades que estão lá. Aqui também poderia ser a mesma coisa, só que existe esse impedimento, existe toda essa burocracia que impede que esses alunos recebam esse investimento. Então, as melhores universidades do mundo são privadas, é um absurdo você afirmar, e é justamente por causa dessa questão da administração do Milton Friedman que eu expliquei. Então, é um absurdo você afirmar que existe relação mercadológica, fetichismo da mercadoria. Acho que a Karina parou na Guerra Fria ali, parou em Marx, não seguiu depois da escola de Frankfurt, mas eu acho que é um absurdo você falar nessa relação mercadológica, uma vez que é justamente os conchavos políticos que estão estragando hoje a educação, a saúde, a segurança pública e todos os setores que a gente vê que hoje estão um caos. Ok, por falar em financiamento, desculpe, pode falar. Primeiro, eu acho engraçado esse jeito do Kim, né? Ele está acostumado com os vídeos no Facebook, com essa polarização. Eu não entendo por que precisa
ser grosseiro e discutir política. Inclusive, eu queria, dessa forma, fazer justiça com o Jean Willis, que é um deputado, um dos melhores deputados da Câmara dos Deputados e que não merece ser chamado de boçal por uma pessoa que começou a política ontem e acha que pode ofender os outros por aí, da mesma forma que o blogueiro Sakamoto, né, que tem sofrido perseguições desses movimentos de direita. Mas só dar esse parênteses para dizer o seguinte, é um desrespeito muito grande dizer que escola pública é um centro de recrutamento de traficantes. É um desrespeito aos estudantes das periferias que estudam em escola pública, é um desrespeito aos professores das escolas públicas, que apesar dos baixos salários, fazem um trabalho digno e lutam para estar ali numa escola sem condições de estar ali. E a minha pergunta de novo, onde estava o MBL quando 200 escolas foram ocupadas no estado de São Paulo para defender a escola pública? Não é interesse do MBL discutir a escola pública. Ele fala que o problema da educação está no ensino básico, mas onde estava o MBL para fazer doação lá quando os estudantes estavam precisando de alimentação, fazendo ocupação de escola? Então, a minha impressão é que existe... A juventude brasileira se organiza nos movimentos de forma real, existe uma pujança de participação da juventude e que o MBL passa ao largo disso tudo. Não está na primavera feminista, não está nas ocupações das escolas, não está nas grandes manifestações que estão acontecendo nas universidades, porque é um movimento que, na minha opinião, e aí eu falo com respeito e não com grosseria, é um movimento sem legitimidade, é um movimento que, formado nas redes sociais, sem base real, é um movimento oco, né? Sem base concreta na realidade. Porque, na minha opinião, não é o MBL, nem tampouco Vem Pra Rua, Revoltados Online e afins, que convocam as manifestações do impeachment e que levam milhares de pessoas na rua. É muito mais a pauta do impeachment, que é uma pauta que pegou na sociedade, é muito mais a Rede Globo, quando desde as 10 horas da manhã começa a cobrir as manifestações e dá audiência. Então, eu acho que é muito mais isso, e o MBL tenta reivindicar para si uma mobilização que não é sua. Não vou nem entrar no mérito da Rede Globo, porque assim, o negócio do povo não é bobo, abaixa a Rede Globo, assim, é um bagulho infantil que tá aí há décadas, o PT usa para tentar deslegitimar a imprensa e faz ataques à imprensa e já até, enfim, movimentos ligados ao PT já até sequestraram jornalistas, mas enfim, não vou entrar nessa questão. Agora, quanto a essa questão do respeito, em nenhum momento eu quis aqui faltar com respeito. Se você se sentiu ofendida, você me desculpe, mas a própria presidente Dilma Rousseff já falou, e quando ela teve aquele embate com a Marina Silva no debate presidencial de 2014, que política é para quem aguenta o confronto, né? Para quem aguenta o debate, né? Então, e ao mesmo tempo você fala que o MBL não tem substância porque está baseado nas redes sociais, onde é que estava o MBL em tal época e etc, etc. Olha, eu não tenho culpa se o MBL é jovem, é novo, é vigoroso, está aí pujante, está baseado nas redes sociais. Se a Uni não entende as redes sociais, eu entendo. A Uni é um velhinho de 80 anos que está lá de bengala, sobrevivendo ali com os fios ali, recebendo sangue ali diretamente do governo. Então, realmente eu não te culpo por isso, né? Eu entendo que é uma instituição já antiga, né? Histórica, teve várias lutas, ampliou direitos e etc, etc. Então, eu entendo que vocês ainda não saibam muito bem essa coisa meio baseada em redes sociais, né? Facebook, Zap, eu acho que deve ser uma coisa meio nova para vocês. Mas tudo bem, né? É completamente perfeito, respeito a sua opinião democraticamente aqui, respeito a sua pessoa, a sua instituição e é isso. Mas só para a gente qualificar então um pouco essa discussão, a gente estava falando de financiamento, como é que as instituições funcionam, as organizações de vocês. Kim, a gente fez uma matéria aqui na Folha essa semana, onde a gente procurou vocês, inclusive você, para detalhar um pouco melhor como é que é o financiamento do MBL. As respostas foram monotônicas ali, a gente não teve nenhum acesso a que tipo de financiamento, de onde é que vem o dinheiro do movimento do MBL, que é um movimento que está aí pedindo transparência do governo. A Uni, por outro lado, a gente sabe, tem uma verba, historicamente recebe verba do governo. Eu até trouxe aqui, eu tenho um dado do site Contas Abertas, o tipo de verba que recebeu, etc. São milhões que a Uni recebe. Teve aí
nos últimos anos, diretamente do orçamento da União, quase 2,3 milhões de reais, fora convênios com ministérios. Vocês poderiam falar um pouco mais, de uma maneira transparente, de quem é que financia o IMBL, como é que vocês pagam suas contas, as viagens para Brasília, os caminhões, etc. E a Uni, como é que é gasto esse dinheiro? Uma prestação de contas aí para quem, afinal de contas, está pagando isso, né? Comecei a outra, por favor. Não, primeiro, eu só queria responder aquela outra pergunta, assim, né? É muito engraçado, né? Homens se acham no direito de dizer a política é para quem aguenta. Desculpa. Mas foi Dilma, não foi um homem. Desculpa. Não, você repetiu aqui, você repetiu. E política é para quem aguenta. Primeiro, eu aguento o tranco, eu aguento política e por isso escolhi ser presidenta da Uni, fui eleita para isso. Agora eu escolho fazer política de forma diferente. É por isso que eu não trato o Kim como não chamo você de boçal como você chamou o Jean Willis. É disso que eu estava falando, que a gente não precisa disso. E eu acho que isso não é menor, porque a política está tão desacreditada que se nós jovens entrarmos nessa mesquinharia, a juventude brasileira vai achar que política é isso mesmo, então, e que vocês são todos iguais e vão todos para o lixo, né? E a gente da Uni se pretende fazer política como política do dia a dia, né? Uma política que transforme a sociedade. E eu acho que cai muito bem esse debate do financiamento, né? Eu estava falando aqui do Sakamoto as recentes notícias revelaram que o MBL recebeu que aquele site que atacava o Sakamoto, que fez campanha contra o Sakamoto, foi financiado pela JBS. E a gente achou um vídeo do Kim reivindicando aquele site e que fez uma campanha de acabar com um blogueiro que está ali fazendo seu trabalho, fazendo o que acredita. E eu queria falar de forma bastante clara, porque a Uni é uma entidade representativa, apesar de ser de direito privado, ela é de interesse público, e é por isso que a gente tem as nossas contas, as nossas prestações de conta de toda a gestão publicada no nosso site e até em diário oficial. Então, qual é a forma de financiamento da Uni? Historicamente, a gente mantém as nossas atividades através do financiamento da carteira do estudante. Qual é essa concepção? A gente acha que a nossa atividade precisa ser paga por quem a gente representa para representá-los, né? E aí a gente lutou muito para que a meia entrada existisse, bem como a meia passagem. Em algumas cidades também existe. Aqui em São Paulo, por exemplo, existe o passe livre, fruto também da luta da juventude. E aí o que a gente faz? Para ter meia entrada, você precisa ter a carteira de estudante, e a gente emite carteira de estudante, e essa verba, esse recurso é revertido para financiamento das nossas atividades. Quais são as atividades? Congressos, viagens da diretoria como um todo, não só da presidência, congressos, atividades. O recurso público, Fernando, eu acho que era importante a gente diferenciar. A Uni, você falou de um recurso bastante alto e que desses últimos anos foi uma exceção. Pelo quê? E eu queria a sede da Uni. Então, eu queria fazer esse debate a separar essas duas coisas. A primeira coisa é sobre o financiamento público e convênios com ministérios. Esses convênios, eles financiam projetos específicos. Então, por exemplo, nós fizemos em junho do ano passado o Congresso da União Nacional dos Estudantes, que reuniu 15 mil estudantes na cidade de Goiânia e para eleger a nova diretoria, para eleger todas as propostas que vão me guiar nesses próximos 2 anos e toda a diretoria da Uni. Esse congresso foi financiado como um evento pelo Ministério da Educação, como também teve recurso e apoio do governo de Goiás, como da Prefeitura de Goiânia. Então, para você ter um exemplo de que não é um apoio político
do PT. O governo, por exemplo, de Goiás é dirigido pelo PSDB, mas a UNE tem uma relação republicana com o Estado brasileiro, seja ele nas suas instâncias. E para a realização do evento, a gente contou com o apoio desses 3 entes, assim como das universidades, a própria, ali, quem conhece Goiânia, foi realizado na Praça Universitária, onde a PUC de Goiás cedeu espaço, onde a Universidade Federal de Goiás cedeu espaço, ou seja, é assim, contando com parceiros que a gente realiza o nosso congresso. Disso não tem nada de ilícito. E a outra parte é sobre 65 milhões que a UNE recebeu da União e não do governo, através de um projeto de lei que passou pelo Congresso Nacional e aprovou uma reparação histórica à União Nacional dos Estudantes. É importante que eu utilize esse espaço para dizer isso, porque isso é uma coisa que nos dá um orgulho muito grande. A gente está reconstruindo a nossa sede histórica, que fica no Rio de Janeiro. E por que a gente está reconstruindo? Porque ela foi incendiada no dia 1º de abril de 1964, como o primeiro ato da ditadura militar. O governo militar incendiou a sede da UNE porque ali circulavam a resistência da juventude daquela época, a resistência democrática, como hoje continua acontecendo. A sede da UNE, dali depois, foi demolida. Ali, durante 20 anos, funcionou um estacionamento privado, um poceiro estava lá naquele espaço. E nos últimos 20 anos a gente tem batalhado para retomar a nossa sede. Para você ter noção, como mais uma vez a relação da UNE com o Estado brasileiro é republicano, quem devolveu a posse da sede da UNE foi Itamar Franco. Um simbolismo tão grande quanto a indenização que foi aprovada nos marcos do governo do presidente Lula. Então, isso é maior do que um apoio político, isso é maior do que quem está no comando do governo atual, mas é uma reparação histórica. A UNE se orgulha de ser a única entidade de pessoa jurídica a ter recebido reparação histórica por bens materiais e imateriais acontecido depois da ditadura militar. E aí eu queria dar aqui de antemão que esse ano a gente inaugura a sede da UNE, vai ser um ato bastante importante que vai reunir dirigentes, ex-dirigentes da UNE, todas as personalidades de todos os campos, como, por exemplo, o ex-presidente da UNE, José Serra, que apesar de toda a nossa divergência política, é uma pessoa que, como todos os ex-presidentes da UNE, orgulham muito a União Nacional dos Estudantes. E aí, Kim, então explica aí essa história do ataque ao blogueiro Sakamoto. E eu queria saber um pouco mais sobre o financiamento de campanha, o financiamento da campanha de vocês aí do Movimento Brasil Livre, já que quando a gente perguntou da Folha, vocês responderam de uma maneira um pouco lacônica ali. Você queria pontuar 2 coisas. Estou gostando bastante da Karina, ela falou relações republicanas, também sou um fã de Montesquieu. E outro ponto é que ela falou passado democraticamente, através de um projeto de lei, a emenda de reparação à UNE, né? Passado justamente no período em que a base parlamentar era mantida através do mensalão, né? Então, questiona-se um pouco a legitimidade disso. Mas, enfim, quanto à questão dessa JBS, do Sakamoto, eu confesso para você que eu não faço ideia do que seja isso. Eu não sei nem de que vídeo você está se falando aqui, campanha de ataque ao Sakamoto. JBS também não faz o menor sentido, o JBS está financiando a MBL. Então, eu posso te mostrar um vídeo, você quer? Por favor, depois você me mostre. E quanto à questão que você levantou, né, como o MBL se financia, etc, etc. Levantaram pautas como, putz, o MBL, se não me engano, não, próprios membros do governo, o Cibá Machado, quando ele é líder do governo, do PT na Câmara, ele falou que, putz, o MBL é financiado pela CIA, o MBL é financiado por bilionários americanos. Primeiro que falar que é financiado pela CIA já é achar que a gente ainda está vivendo a Guerra Fria, né? Pelo amor de Deus. Então a UNE é financiada pela KGB. É ridículo. Mas não que a gente tivesse alguma coisa contra receber de bilionários americanos. Eu adoraria receber de bilionários americanos, né? Eu sou pobre, mas não é por opção, né? Eu receberia perfeitamente. Quem gosta de pobreza é comunista. O pobre gosta de dinheiro. Mas enfim, o financiamento do MBL é principalmente por crowdfunding, através de doações na internet e através da nossa loja, né? Você pode ver, por exemplo, quando a gente organizou a Marcha pela Liberdade, que a gente caminhou de São Paulo até Brasília aí durante 33 dias, a gente abriu uma plataforma de crowdfunding, né, o Kikante, né?
que a gente colocou ali a gente não sabia muito bem quanto seriam os gastos, a gente colocou ali uma meta de R$20 mil e a gente acabou arrecadando quase R$60 mil, né? Isso está aberto para todo mundo que quiser ver, todos os brindes que foram dados também estão abertos, mas enfim, o nosso financiamento são de pessoas comuns, né? De pessoas do dia a dia, de pessoas que frequentam as manifestações, de pessoas que apoiam o movimento e evidentemente a gente não pode revelar os nomes de cada uma dessas pessoas porque a gente sabe que o governo petista tem a tradição de retaliar sempre que ele vence uma batalha, né? E não retaliar só parlamentares, mas qualquer tipo de inimigo político, seja fazendo oposição na sua, seja fazendo oposição no Congresso. Né? É um governo que persegue, é um governo que vai atrás. Mas voltando ao financiamento, que vocês têm empresários nesse Não, é só de pessoas físicas. Não tem nenhum empresário? Infelizmente não. A gente vai atrás, mas como eu disse, justamente por causa dessa tradição do PT de retaliar, as pessoas jurídicas têm medo de fazer doações. Mas a gente receberia com o maior prazer. A gente está chegando ao final aqui do nosso tempo. Eu queria fazer mais uma pergunta para vocês dois. Quais são as principais críticas, além do que a gente ouviu aqui, né? E tirando o caráter pessoal, que pode até entrar nisso, quais são as principais críticas que vocês fazem mutuamente aí aos seus movimentos? Porque, de uma certa forma, a gente está vendo uma polarização já há algum tempo no Brasil, desde a eleição, né, que teve uma eleição muito acirrada, Dilma e Aécio Neves, e agora vocês dois, como eu já disse aqui, são muito jovens, etc., estão aí expoentes de dois movimentos. Do ponto de vista de uma concertação, né, pós-impeachment, etc., qual é o principal obstáculo que vocês veem um no outro, no movimento, para chegar a um acordo que a gente saia desse buraco aí após a votação do impeachment, seja ela qual for o resultado? Acho que primeiro pegando uma fala da própria Karina, né, ela falou que a UNE é uma instituição de interesse público, né? É difícil você falar em interesse público quando, na prática, né, ela pode falar que não está defendendo o governo, mas na prática as manifestações da UNE engrossam as manifestações para o governo. A aprovação desse governo é uma das menores da história, né? Bate ali com o do Collor, antes ele sofreu um impeachment, 10% da população só que aprova o governo e mais quase 70%, se não me engano, segundo o próprio Datafolha, apoia o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, hoje, interesse público está muito mais próximo de você defender o impeachment, de você defender a queda do governo e, portanto, defender a Constituição, do que se você defender o PT, defender o governo. Então, acho que principais críticas, primeiro, as discordâncias de modelo de Estado, né? Como você já viu e como a gente já expôs aqui, as diferentes, eles acreditam num modelo mais estatizante, que, na nossa opinião, dá mais margem para corrupção, dá mais margem para tudo isso que a gente está vendo agora na Operação Lava Jato, e aumenta a burocracia, dificulta a vida dos mais pobres, com os impostos sobre consumo que eu te falei, enfim. Acho que, primeiro, essa visão de modelo de Estado, que diametralmente a gente discorda, né? E, segundo, essa questão do governismo, né? Porque a gente sabe que hoje, e aí não falando da Karina em si, mas da UNE como instituição, nos últimos anos, mesmo independentemente da gestão da Karina, tem-se, voltando àquela definição do Lira Filho que eu falei, há muito mais uma esquerda que late mais do morde do que de fato uma esquerda que luta, de fato que uma esquerda que tem reivindicações legítimas, de fato uma esquerda que aguerrida, né, que luta pelos seus ideais. O que a gente tem hoje na figura da UNE é um poodle do adesismo, um poodle do governismo. Ele está lá sempre que o governo precisa de alguma defesa, sempre que o governo precisa mostrar que tem rua, né, através de militantes políticos, através de militantes do movimento estudantil, através de militantes de centrais sindicais, enfim, dos mais diversos setores, do que reivindicações que partem da sociedade em si, né? O MBL em si, como ela disse, é verdade, quando ela fala que não é a MBL que coloca milhões de pessoas na rua, não é Vem Pra Rua que coloca milhões de pessoas na rua, é a pauta. E a pauta só atrai as pessoas porque é a pauta de interesse da sociedade civil. E a gente mobiliza as pessoas e organiza essas manifestações e convoca essas manifestações, não só por causa dos nossos princípios liberais e republicanos, mas justamente porque é um anseio da sociedade civil. E aí, qual é a principal reclamação e por que não dá para negociar com eles? Não, primeiro eu queria, já que o Kim e o MBL têm toda essa opinião sobre a UNE, eu queria convidar o Kim para o próximo congresso da UNE, que vai acontecer em 2017, que o MBL organize uma chapa junto com seus aliados e tentem ganhar a UNE no congresso da UNE. Porque meio triste, porque depois da CBF, a única organização com eleição direta é a UNE. A gente tem um processo bastante democrático, né? Que acontece em 90% das universidades do país. Então, eu desafio o Kim, além das redes sociais, inclusive, se utilizando das redes sociais, pudesse disputar a opinião da juventude.
E desafio o Kim a disputar o Congresso da UNE, porque ele vai ver que existe muita diversidade na UNE. Inclusive, para você ter noção, a juventude do PSDB disputa a União Nacional dos Estudantes de forma minoritária, porque não são não tem tanto laço no movimento estudantil, mas tentam e estão ali porque entendem que a UNE, como entidade histórica, os 80 anos não fazem a UNE uma velhinha de 80 anos, mas fazem de um capital político bastante significativo, que faz a gente ter respeito de toda a sociedade. Eu falo de uma nova política porque, apesar das nossas divergências, a gente acha que o diálogo é necessário com todo tipo de gente. E a UNE ela é respeitada, inclusive, pelas pessoas que não concordam com a posição política da UNE. Eu falei aqui do José Serra, que foi presidente da UNE, eu falo daqui com grande parte do Congresso Nacional, que, apesar dos nossos embates, respeita a União Nacional dos Estudantes. E eu queria falar disso porque eu acho que a juventude não pode utilizar o ódio, a intolerância, como fazem os mais velhos, como instrumento da luta política. E eu acho que a juventude tem dado um recado muito claro nessa conjuntura. E eu queria fazer um parênteses, porque a gente está fazendo uma blitz no Congresso Nacional sobre o impeachment, pressionando os deputados para que eles votem contra o impeachment. E aconteceu um caso que o Marco Feliciano nos denunciou, que eu queria falar disso aqui, inclusive utilizar o espaço para fazer essa ponte de diálogo com o deputado. Porque são vários estudantes que estão lá no Congresso Nacional e ele acusa que em algum momento um estudante o desrespeitou. A gente não tem informação de quem é esse estudante, mas se isso aconteceu, a gente repudia veementemente, porque não é prática da União Nacional dos Estudantes desrespeitar qualquer pessoa, e mais um deputado federal que ali não é uma pessoa física, mas é uma instituição que carrega consigo os votos que ele foi eleito. Então, não é pelo que o deputado Marco Feliciano representa. Nós temos bastante divergência sobre alguns projetos de lei que ele apresentou ao Congresso Nacional, e isso não vai mudar, mas eu queria deixar de público aqui o respeito que a gente tem àquela instituição. Mas, voltando aqui à pergunta que você fez, só para a gente fechar. Eu acho que o MBL surge em qual contexto? O impeachment é uma pauta presente na nossa sociedade, ela não é uma pauta da totalidade da sociedade, tanto é que existe resistência do outro lado, diferente do que existia no período do Fernando Collor de Mello, mas é uma pauta que está presente na sociedade. O problema é que essa pauta não convence a juventude. Isso está claro quando você pega a pesquisa do Datafolha e vê que nas manifestações da direita, a média de idade é 35 anos, com ensino superior completo, uma renda relativamente alta, perto da sociedade, ou seja, é um perfil muito específico. O que acontece? A sociedade, aqueles que estão fazendo essa campanha para o impeachment virar, entende que a força da juventude ela é essencial para as transformações políticas no Brasil acontecerem. E essa força da juventude está ausente das manifestações do impeachment. Aí o que fazem? Criam movimentos como o MBL, que tem líderes jovens, mas líderes fakes, que não têm trajetória política, que não têm base real, líderes fakes e movimentos fakes, né, que tentam pegar a pauta, criar um movimento, e aí não é a subestimação das redes sociais. As redes sociais são muito importantes, a UNE tem trabalhado para dialogar diante das redes sociais, mas movimento, uma página do Facebook é uma coisa. Para você chamar uma coisa de movimento, você precisa ter mais do que uma página no Facebook e seguidores na internet. Você precisa ter base real, né? E eu acho que o MBL é isso. Qual que é a questão? Eu acho que, passado o impeachment, para o sim ou para o não, seja quem saia vencedor, eu acho que a UNE está aberta ao diálogo. É por isso que eu fiz esse desafio para que o Kim vá para as salas de aula, dialogue com a juventude cara a cara, porque esse é o papel dos movimentos.
Porque senão, no dia seguinte que o impeachment for derrotado, ninguém vai lembrar que o MBL existe. E todo mundo lembrar, a história vai lembrar que a União Nacional dos Estudantes existirá. Antes de terminar, rapidamente um comentário de cada um. Você, o MBL fake, segundo a Karina, e a Uni vovozinha que depende do Estado, segundo o Kim. Bom, claro, evidentemente que uma página de Facebook é muito diferente de um movimento de rua, mas eu acho que fazer as duas maiores manifestações da história da política brasileira já é o suficiente para você ser chamado de movimento. Mas independentemente disso, eu acredito que, bom, eu aceitaria seu convite, caso, como eu disse, a estrutura da Uni não fosse igual à da CBF, e a gente sabe que a CBF não é nenhum antro de honestidade, nenhum antro de transparência, nenhum antro de democracia, né? Então, acho bem complicado você falar em participação, em democracia, em Uni transparente, Uni participativa, quando você tem uma estrutura que, enfim. E, ao mesmo tempo, só uma ressalva, e aí nem tem a ver muito com o MBL, mas de uma fala que a Karina, acho que, espero que ela não esteja falando em nome da Uni, mas esteja falando em nome dela mesmo, que é: os mais velhos utilizam o ódio para fazer política. Pelo amor de Deus, os mais velhos estavam lá na Diretas Já, os mais velhos estavam lutando contra a ditadura, os mais velhos estavam lutando contra torturadores, os mais velhos, enfim, pelo menos a gente deve respeito a essas pessoas que lutaram, porque a gente tem uma democracia saudável hoje, a gente tem a possibilidade de estar aqui e não estar preso no pau de arara, né? Então, os mais velhos merecem respeito, eles não utilizam o ódio, muito pelo contrário, eles lutaram muito durante toda a sua vida e, enfim, eles merecem respeito por isso. Eu acho que é só esse ponto que eu queria colocar. Gostou dessa análise? Assista às lives no canal do MBL Live TV ao meio-dia, 3 horas da tarde e às 18 horas da noite.